Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Jerusalém e toda Israel viveram dias de tensão devido às sirenes diárias causadas pelos bombardeios vindos do Irã. E eu e toda a população tivemos que durante esses dias nos refugiar em abrigos antibomba para proteger as nossas vidas. Porém, há alguns dias começou um cessar-fogo e por isso nós viemos no dia de hoje aqui à cidade velha de Jerusalém para ver como a cidade está neste momento durante o cessar-fogo e principalmente para ver com os nossos próprios olhos, aqui dentro, cumprimento de profecias bíblicas ligadas aos últimos acontecimentos. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Durante os 12 dias de guerra entre Israel e o Irã, o governo de Israel ordenou fechar escolas, creches, cinemas, shopping centers, academias, tudo o que não é essencial. E Israel fechou também a cidade velha. Ela fechou os portões e restringiu o acesso aos locais santos. Por quê? Porque nós temos que lembrar que a cidade velha tem quase 4.000 anos de história e ela não foi construída com abrigos antibomba. E por isso, enquanto as sirenes tocavam e o risco de bombas caírem em Jerusalém e na cidade velha, este local ficou restrito. E nós podemos ver as imagens aqui do portão de Jaffa há poucos dias atrás com as suas portas fechadas. E agora que os portões foram reabertos, vamos entrar juntos e ver a realidade de Jerusalém e também as suas profecias que são tão atuais nos dias de hoje. Nós sempre soubemos que Israel tinha inimigos e que muitos desses inimigos tentam destruir tudo o que nós temos. Principalmente a partir do massacre do 7 de outubro de 2023, nós podemos ver isso realmente muito intensamente. Mas o auge dessa guerra, sem dúvida nenhuma, foi o que aconteceu durante esses últimos 12 dias da guerra direta com o Irã. E nós vemos claramente que cada vez que esses inimigos tentam destruir Israel, não só que eles não conseguem, como Israel sai cada vez mais fortificada. E nestes últimos dias, e principalmente no dia de hoje também, enquanto eu estou caminhando aqui na cidade velha de Jerusalém, e olhando cada um dos pequenos detalhes em volta de mim, eu não posso deixar de me conectar com uma grande profecia feita por Zacarias. Eu quero agora, junto com vocês, ler a profecia que está em Zacarias número 8. Enquanto nós lemos, versículo por versículo, nós vamos ver ela se cumprindo em volta de nós. Venham comigo. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Ouvimos do amor que Deus tem a Sião. Sião é um dos montes aqui de Jerusalém, mas o nome também é usado como um sinônimo para toda a cidade. Deus tem um amor muito grande a Jerusalém e uma indignação muito grande contra os seus inimigos. E realmente não é por menos. Qualquer pessoa de bem tem que se indignar com o que o Irã fez e continua fazendo. Eles armaram, financiaram e organizaram grupos terroristas por todo o Oriente Médio, como por exemplo o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen
e também o Hamas em Gaza. O Irã ajudou a financiar e a orquestrar, por exemplo, o massacre do 7 de outubro de 2023. E nós vimos que somente nesses últimos 12 dias agora de conflito direto, eles lançaram 540 mísseis balísticos direcionados somente a áreas civis e povoadas. Por isso eu falei que justamente a gente precisava se esconder. E eles lançaram também 1.100 drones suicidas. Realmente, qualquer pessoa de bem tem que se indignar com estes ataques, não a alvos militares, e sim a alvos civis. E esses ataques que mataram também população civil, inclusive crianças, em vários locais de Israel. E a profecia segue da seguinte maneira: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. E eu quero agora seguir lendo esta profecia com vocês e vejam que incrível, ela está escrita aqui literalmente nas pedras da cidade. Verchovot Air mleu yeladim uyeladot mesachekim berchovotea. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. E é emocionante ver o que eu estou vendo. Olhem aqui atrás. Vejam as crianças correndo e brincando pelas ruas de Jerusalém, como exatamente a profecia nos conta. É difícil de imaginar que há poucos dias atrás todas essas crianças estavam escondidas em bunkers, em abrigos antibombas, com as suas famílias. Quer dizer, Israel estava em guerra e Israel é um povo extremamente resiliente, porque na primeira oportunidade nós vemos aqui a vida voltando a Jerusalém e tem um senso de normalidade, de crianças brincando, que a única maneira que eu tenho realmente de explicar isso para vocês é através desses versículos bíblicos de Zacarias. E o versículo continua dessa maneira: assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, justamente, muitos dos meninos se sentaram em cima de onde está escrita essa profecia. Eles talvez nem tenham visto onde eles estão, mas como a profecia diz, isso pode parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. E é justamente isso que nós estamos vivendo nesses dias. Perguntem para qualquer pessoa fora de Israel, há uma semana atrás, como estava Israel? Todo mundo ia dizer guerra e destruição e sirenes e de tudo de terrível que realmente aconteceu, com famílias que perderam suas vidas, crianças que perderam suas vidas durante essa guerra. E de repente, passados poucos dias, nós vemos a vida literalmente brotando aqui em volta de nós, a vida brotando em Jerusalém, algo que talvez a maioria do mundo dissesse que é impossível. Nós vemos ela aqui agora, Jerusalém, com crianças, com idosos, Jerusalém, que no dia de hoje está vivendo em paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Como podemos entender esta parte da profecia? Para entender isso, nós precisamos voltar na história.
Precisamos saber que a presença judaica na terra de Israel ininterruptamente por mais de 3.300 anos. Porém, os romanos destroem o Templo de Jerusalém e expulsam a maior parte dos judeus de sua terra. Sempre houveram aqueles que ficaram, mas a maior parte do povo de Israel então foi espalhado pelos 4 cantos do mundo. Nós vemos como há judeus na Índia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Brasil, pelo mundo todo os judeus se espalharam para o Oriente e para o Ocidente. E nós vemos que desde o século XIX há uma volta dos judeus e essa volta tem se intensificado cada vez mais. Porém, a lógica diz que quando Israel está em guerra, ninguém gostaria de vir morar num país em guerra. E é justamente o oposto que nós estamos presenciando nos nossos dias. Desde o massacre do 7 de outubro de 2023, mais de 45 mil judeus voltaram à sua terra. Imaginem, depois de quase 2.000 anos de exílio, finalmente nós estamos vendo o povo voltar para a sua terra. O que não faz sentido nenhum. Porque quando nós vemos guerras terríveis também acontecendo em tantos locais do mundo, na Síria, no Iêmen, na Ucrânia, o que nós vemos é refugiados, o povo deixando a sua terra por questões de segurança, indo para outros lugares. Mas o que nós estamos vendo em Israel é que durante a guerra o povo quer voltar à sua terra. Algo realmente incrível. 45 mil pessoas que estavam no exílio decidiram voltar. E não só isso. Agora, quando a guerra com o Irã estourou, havia 150 mil israelenses no exterior. E os israelenses vendo as suas cidades e Jerusalém sendo bombardeadas, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram pedir para Israel para ajudar eles a voltarem. Foram feitos muitos e muitos voos de resgate. E inclusive isso se falou nas redes sociais e nas notícias do mundo, estão havendo voos de resgate de Israel por causa da guerra. E todo mundo, e até muitas vezes a mídia disse desses voos de resgate como se fossem voos saindo de Israel e indo para outros lugares. Mas na realidade, esses voos de resgate foram feitos para resgatar judeus e israelenses que estavam espalhados pelos 4 cantos do mundo e que queriam voltar para Israel mesmo durante esses 12 dias de guerra. Para vocês terem uma ideia quão grande era a vontade dessas pessoas de voltarem, o aeroporto estava fechado e aí muita gente voltou por terra e até mesmo por mar. Se alugaram cruzeiros inteiros e colocaram milhares de pessoas para voltar para Israel de navio, de barco. Em pleno 2025, as pessoas voltando para Israel de barco porque era a única maneira de voltar, porque boa parte desses 12 dias o aeroporto ficou fechado. Então, quando a gente lê esse versículo que fala que Deus vai trazer o seu povo de volta à sua terra, nós estamos vendo isso e se intensificando. Se do início da guerra 45 mil pessoas voltaram, vocês sabem quantas pessoas pediram para voltar só no mês de junho de 2025? Mais de 10 mil pedidos foram feitos para Israel. Então, realmente é incrível ver o povo não fugindo da sua terra por causa da guerra, e sim ainda mais vontade e atraídos para vir a Jerusalém. Deus fala a partir da boca do seu profeta que haverá semeadura de paz e que as videiras darão o seu fruto. E realmente, quando estava passando por aqui, eu comecei a olhar para cima e a gente consegue ver aqui a quantidade de uvas nessas videiras. Nós estamos vendo literalmente Jerusalém frutificando, porque haverá semeadura em paz. As videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas, os seus céus, o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso.
Chegamos agora no bairro cristão da Cidade Velha de Jerusalém e fizemos questão de vir aqui no dia de hoje, pois a profecia de Zacarias 8 fala não só sobre o povo de Israel, mas também fala das nações do mundo, das nações poderosas que virão aqui buscar a Deus. E por isso, quando nós olhamos aqui em volta de nós, nós podemos ver que não só o bairro judaico está voltando à vida e florescendo, mas nós podemos ver aqui também o bairro cristão que está realmente renascendo. Não tudo está aberto no dia de hoje, pois hoje é domingo e parte dos negócios cristãos preferem não abrir, mas eles estão reabrindo e nós devagarinho estamos vendo as nações voltando a este local. Mas antes, vamos ouvir os versículos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. E eu realmente sei quanto a mídia do mundo fala de Israel e muitas vezes inventam mentiras. E realmente isso acaba fazendo que muita gente tenha medo de vir a Israel, ou que acredite que Israel é um país completamente diferente do que a sua realidade. Mas quando nós estamos aqui, nós estamos vendo as nações do mundo, pessoas que são, nesse caso, por exemplo, turistas que vieram aqui conhecer os locais santos da Cidade Velha de Jerusalém, e eles estão vendo a verdade com os próprios olhos deles. E, mais uma vez, olhando objetivamente, quem faria turismo num país que acabou de sair de uma guerra há poucos dias atrás com o Irã e que ainda não chegou a um cessar-fogo permanente com o Hamas na faixa de Gaza? E apesar de tudo isso, nós vemos que no dia que as portas do Ben Gurion, do aeroporto de Tel Aviv, se reabriram, no momento que as portas se reabriram, nós voltamos a ver pessoas vindo a Israel. Por enquanto, nós vemos principalmente grupos menores, mas cada dia que passa, mais e mais pessoas das nações do mundo estão voltando aqui a Jerusalém. No dia de hoje, nós caminhamos pelas ruas de Jerusalém. Nós vimos idosos caminhando e sentados nas praças. Nós vimos uma quantidade realmente enorme de crianças brincando e correndo pelas ruas. Nós vimos também, e continuamos vendo aqui, peregrinos do mundo todo vindo conhecer os locais santos, os locais onde as histórias bíblicas aconteceram. Enquanto nos conflitos do mundo todo, todas as pessoas fogem, nós vemos que esta terra é amada por todos e que o povo tenta voltar a ela. E por isso, no dia de hoje, eu quero agradecer realmente a Deus por tudo que Ele fez pela gente no passado e continua fazendo até os dias de hoje. Pois eu não vejo realmente nenhuma outra explicação para o que acontece aqui. Centenas de mísseis foram lançados contra Jerusalém, vindos dos terroristas do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis e agora também do Irã. E das centenas de mísseis lançados, entre eles também mísseis balísticos de alta precisão, nenhum deles caiu dentro da cidade. Todos, sem exceção, foram interceptados. Realmente isso é um milagre nos dias de hoje. Ver Jerusalém desta maneira, depois de toda a guerra que a gente viu nos últimos 12 dias, é um milagre. E por isso a gente tem que agradecer a Deus por tudo que Ele faz e continua fazendo, mas também lembrar de continuar orando pela paz. Shalu Shalom Yerushalayim. Orai pela paz de Jerusalém, de toda Israel, pela paz do Irã, de todo o Oriente Médio, de tantas guerras que estão acontecendo nos dias de hoje. E que nós possamos nos encontrar em dias de uma paz plena e realmente eterna, se Deus quiser. Muito obrigado a todos que assistiram no dia de hoje.
e nos vemos na semana que vem.